Olá, gente! Hoje nós vamos ter uma aula sobre despotismo esclarecido, que é continuação da aula passada, tá? Então, o tema central é iluminismo, né? Só que hoje a gente vai falar num assunto específico dentro de iluminismo, né? Um fato que aconteceu que foi chamado de despotismo esclarecido. Para a gente relembrar, no antigo regime, antes de implantar o iluminismo, a gente tinha um poder absoluto, que é o absolutismo, que é dos grandes reis imperadores que comandavam os seus estados, seus países, com autoritarismo e com poder centralizado na mão do próprio rei, né? Aí a gente tinha na economia o mercantilismo, onde era só, na verdade, explorar colônias e trazer riquezas para aumentar a riqueza dos reis. E baseado na igreja, na fé. Após o iluminismo, né, após o movimento iluminista na Europa, onde se difundiam novas ideias mais liberais, nós temos a democracia, onde o povo começou a exigir a participação política, o liberalismo, onde as pessoas tinham mais liberdade, os governos eram menos autoritários, e as pessoas podiam tomar decisões em relação à economia. Então houve uma mudança de economia do mercantilismo para o liberalismo, né? As pessoas tomavam decisões sobre seus próprios negócios, economias, comércio, e além de tudo houve aqui no liberalismo uma diminuição da interferência do Estado, dos reis na economia, tá? Por isso liberalismo. Razão e ciência, então diminuiu a fé e o centro de tudo agora era o próprio homem, tá? Baseado no racional, na ciência. Eles não acreditavam basicamente como era no antigo regime, que era na fé, né? Então o centro de tudo deixou de ser Deus e passou a ser o homem. A partir daí surgem os déspotas esclarecidos. Quem são esses caras, professora, que tanto a gente está falando, né? Bom, nossa aula hoje vem para explicar que houve um período da Europa onde alguns governantes começaram a ter interesse por conta do declínio, da crise econômica, né, da perda de prestígio político em relação à população. Eles começaram a ter a ideia de juntar duas coisas, ideias iluministas com governos absolutistas. Então esses déspotas implementaram ideias iluministas em seus governos, tá? Então nada mais é do que os monarcas admitindo que as ideias iluministas eram boas, principalmente na área da educação, da economia, só que não iam deixar de lado, eles iam continuar sendo aí, não ia abrir mão, né, de ser seus governos absolutistas, né, absolutos. Bom, déspotas esclarecido, ou também podia ser chamado de absolutismo ilustrado, tá? Lembrando de iluminismo. Esses déspotas esclarecidos, eles eram governantes onde eles tinham a ideia de governar para o Estado, né? Eles tinham uma frase que eles falavam que agora estavam buscando a felicidade pública, tá? O bem-estar da população. E a partir daí começa a se fazer uso dessas ideias iluministas. Então, déspotas, aquele que governa de forma absoluta, centralização do poder real, mas junto com as medidas iluministas. Então, principalmente o que foi mudado nesses governos que adotaram os déspotas esclarecidos foi a questão da educação, o ensino público, tá? Menos interferência da igreja, tá? E nós tivemos alguns exemplos que se destacaram na época, na Rússia, Catarina II, na Áustria, José II, na Prússia, Frederico II, e em Portugal, que a gente vai falar mais um pouquinho no nosso livro, é o Marquês de Pombal. Modernizou totalmente o ensino, expulsou os jesuítas, tá? Das suas colônias, principalmente do Brasil, e implantou uma educação mais moderna, tá? Bom, estimulou a economia que a gente vai falar agora, que é uma economia mais liberal, que é o liberalismo econômico, a indústria e a agricultura. Bom, para a gente entender o que é esse liberalismo econômico, fim da interferência do Estado na economia, né? O Estado começa a palpitar menos, intervir menos, deixa, né, os próprios comerciantes, agricultores tomar suas decisões. Tá? Então a gente tinha duas ideias, fisiocratas que acreditavam que toda a riqueza de um país vinha dos seus próprios recursos naturais, tá? Então aí aumentando a exploração nas suas colônias. Economistas clássicos falavam que a liberdade comercial e a intervenção em determinados momentos. Eles diziam que
o Estado pode intervir em alguns momentos, não deixar totalmente livre, tá? Algumas frases que ficaram famosas, laissez-faire, que significa deixe passar, deixe fazer, né? Isso quer dizer o quê? Que o Estado vai interferir menos na economia, tá? Bom, terminando a nossa aula aqui, vocês vão ter três questões, algumas questões, não coloquei muitas. Todas as questões que vocês vão responder agora, baseado na leitura do livro, então vocês precisam ler primeiro, tá? Vocês vão precisar ler a página 106 e 107 para depois responder as questões. E as questões vão falar especificamente de despotismo esclarecido e Marquês de Pombal, tá? Obrigado, gente. Até a próxima aula.